Olá! Começa agora o Gente do Rio. No nosso programa comemorativo de 1 ano, o convidado especial Zeca Pagodinho falou que ele sonha para o Brasil. Vamos acompanhar. Um sonho. Um Brasil maravilhoso, lindo, com as crianças na escola, sem fome. E hoje nós vamos tratar de 2 assuntos que têm a ver com o desejo do querido Zeca: educação e alimentação dos estudantes. Com Gente do Rio, em dose dupla, temos 2 entrevistados. Assim como o Zeca Pagodinho, 10 entre 10 brasileiros querem as crianças e os jovens com educação de qualidade e barriga cheia. Mas como tornar esse sonho realidade? Já foi possível recuperar o tempo perdido durante a pandemia do coronavírus? É boa a proposta de aulas domiciliares em vez de ir à escola? Vamos pensar sobre estes e muitos outros temas importantes para a educação do nosso Rio de Janeiro. Hoje vou conversar com o secretário de Educação, Alexandre Vale, e com a presidente da Parceiros da Educação Rio, Paula Viana. Seja bem-vinda, Paula. Oi, Mônica, muito prazer, é uma oportunidade incrível, super obrigada pelo convite e é um prazer estar aqui para debater esse assunto tão importante com vocês. Bem-vindo também, secretário Alexandre Vale. Obrigado, Mônica, a oportunidade da gente falar de um assunto de suma importância, né? Que é a educação, não só do Estado do Rio de Janeiro, mas do Brasil como um todo. Eu agradeço a oportunidade. Pois é, secretário, um secretário de Educação que não é educador. Como essa equação se fecha? Olha, Mônica, eu confesso que no início foi, né, houve um questionamento grande, que é natural, né, mas com o diálogo e com a equipe pedagógica que a Secretaria de Educação do Estado tem, eu acho que a gente consegue dar resultados brilhantes e assim tem sido feito, né? A gente precisa ter gestão. Na Secretaria, eu costumo dizer que é 80% de gestão para poder fazer 20% de entrega de ensino. Porque se você não programar, se você não organizar, principalmente uma secretaria do tamanho da Secretaria de Educação, a gente não consegue entregar. Então, esses questionamentos, ao longo do tempo, a gente veio percebendo que se perde, né? Porque o trabalho, eu entro na secretaria de manhã, saio à noite, não tenho tempo, não tenho hora, não tenho dia, porque o nosso cliente final é o nosso aluno, trabalhando em busca do melhor resultado para a rede. Essa questão de ser um gestor e político, a importância dessa sensibilidade ficou mais evidente, né, Paula, também? Eu entendo, eu concordo plenamente. Eu acho que o que é importante é ter um bom gestor. E nos cargos de secretaria também é fundamental o alinhamento político, né? Até a capacidade de trazer outros personagens que são importantes para o desenvolvimento do próprio trabalho da Secretaria em linha com a política de educação, né? E certamente, então, até a própria experiência do secretário como deputado federal deve ter ajudado aí de traçar diálogo, né, com todos esses segmentos. Você também, Paula, está atuando numa área que não é a sua. Você é uma advogada tributarista. E está comandando uma entidade que lida também com a educação, tanto do ponto de vista do pedagógico como do de gestão, né? Com certeza, mas é o que eu digo, a gente não precisa saber fazer tudo, mas a gente tem que ter o discernimento de trazer para a equipe as melhores pessoas para desempenhar esses papéis. Entendo. Eu entrei para Parceiros de Educação para apoiar a escola que os meus irmãos estudaram. Eu entrei primeiro como patrocinadora e depois entrei para diretora voluntariamente, né, como voluntária. E o que a gente vê hoje na Parceiros, hoje nós estamos com 29 escolas públicas apoiadas. Explica primeiro para a gente o que a Parceiros faz, porque a Secretaria de Educação está claro, mas o que a Parceiros da Educação faz? A Parceiros é uma associação sem fins lucrativos que tem por objetivo promover parcerias entre a sociedade civil e escolas públicas. A gente não pretende substituir o governo, porque isso nem é o caso, nem é o objetivo, mas a gente pretende ajudar e apoiar as escolas públicas a desempenhar uma educação de qualidade. Então, nós investimos em 4 eixos, através desses patrocinadores da sociedade civil que apoiam a escola pública. Existe lei, tanto no Estado quanto no município, que regula o apoio à escola ou creche.
E nós, então, fazemos essa ponte, né, para investir na escola. E aonde a gente investe? Gestão pedagógica, infraestrutura e comunidade. Nosso maior investimento é no apoio à capacitação de professores e gestores. O secretário tem toda a razão. Sem uma boa gestão, eu posso ter os melhores professores, mas você não vai conseguir um resultado, que esse resultado chegue no aluno. Então, é fundamental a formação, a capacitação dessa gestão escolar, né? Diretor, diretor adjunto, coordenador pedagógico, além dos professores, obviamente, que precisam de formação continuada. E avaliação também é outro tema, né, que a gente acha muito importante, a gente contribui com isso. Vocês hoje só atuam no município do Rio, né? E aí, secretário, vamos fazer uma parceria com a Parceiros da Educação vamos levar para o estado inteiro, somos 92 municípios, né? Nós já fomos parceiros do estado, mas aí acabamos focando no município. No estado, nós atendíamos escolas de ensino médio, né? Porque no município do Rio, o município cuida de educação infantil, Fundamental 1 e 2, né? Primário, o antigo primário e antigo ginásio, e o estado no estado. Nós chegamos a ter escolas estaduais, né? Escolas de ensino médio no município do Rio, mas depois, por uma questão estratégica, procuramos nos focar no Fundamental 1 e no município. Agora já estamos pretendendo crescer, então quem sabe? Olha, pronto para receber a parceria, né? Abranger o estado todo. Como um todo. Secretário, você assumiu a secretaria no dia 3 de junho de 2021, ou seja, no meio da pandemia, né? No auge. Pois é. O ensino à distância, ele foi implementado, já existia, mas assim, virou geral a toque de caixa. Isso causou muito prejuízo? Não tenha dúvida, Mônica. Na verdade, fomos todos nós pegos de surpresa, né? De repente, a pandemia, né? E que forma e que mecanismo tecnológico nós tínhamos, né, para implementar isso de uma hora para outra no estalar dos dedos. Eu acho que a pandemia também traz não só coisas ruins, né, o sofrimento, a dor, mas algo importante no momento e que a gente teve que avançar tecnologicamente falando para que a gente pudesse entregar. E aí eu quero parabenizar, a gente teve um corpo de professores da rede que nunca tiveram diante de uma câmera e imediatamente foram gravar as aulas, dar as aulas, fazer as aulas, construir o material das videoaulas. Aprender na marra, né? Na marra, trocar o pneu com a bicicleta, com o carro andando. Isso, né? Mas isso foi de suma importância. Agora, é claro que como nós temos uma rede muito grande e cada município tem a sua particularidade, a gente teve o problema de, olha, aqui tem área de sombra, a internet não pega, a informação não chega. Então, houve uma perda muito grande, e não só no Rio de Janeiro, no Brasil como um todo. Eu participo do Conselho de Secretários de Estados do Brasil, o CONSED, e a gente vê essa dificuldade em todas as regiões do Brasil como um todo. Mas nós tivemos que nos reinventar. Agora, o que nós estamos fazendo agora é correr atrás e tirar esse tempo perdido, porque efetivamente houve uma perda educacional muito grande. Esse tempo perdido já foi recuperado? A gente pode dizer isso? Não podemos falar. É muito pelo contrário, porque até esse ano a gente ainda teve a onda da Omicron. Então, assim, nós estamos investindo, há um processo de investimento e nós vamos demorar algum tempo. Foi feita ainda. alguma avaliação com os alunos para ver Nós temos avaliações permanentes. Inclusive, eu sou um defensor agora da nota do IDEB, né, o índice que deve sair, e eu disse isso ao MEC, aos ministros que lá estiveram, disse, olha, nós temos que ter muito cuidado, porque esse índice de IDEB não vai refletir a realidade. O que eu gostaria é que esse IDEB fosse um diagnóstico para que os estados e municípios pudessem corrigir as suas falhas. A gente sabe que aconteceram até por questões de recurso, municípios que não tinham recurso, estados que não tinham recurso. Então, assim, esse resultado, eu torço para que seja um diagnóstico muito mais do que um ranqueamento, né? Para que os estados e municípios possam efetivamente cuidar pontualmente das suas perdas em função da pandemia. Então, essa é uma grande discussão. A Paula estava até me lembrando um tema que agora você falando, eu lembrei da correlação disso daí, do prazo que é agosto agora, esse mês de agosto de 2022,
que é para o repasse de ICMS para os municípios ser proporcional ao desempenho educacional dos alunos, né? Esse é o prazo para adequação da legislação, né? Que permitiria isso. Faz parte do conjunto de legislação da lei até do Fundeb que entrou com isso. Como é que está o Rio nessa adaptação para fazer com que isso aconteça? Olha, você está falando da questão da redução do ICMS, é isso? Do ICMS educacional que eles estão chamando, da né? Proporcionalidade, não é isso? O ICMS educacional, na medida do resultado dos alunos da rede municipal, os municípios vão receber mais ou menos. Pois é, mas eu volto a dizer a mesma questão do IDEB. Eu acho que nós não estamos ainda nesse ano de 22 pronto para utilizar esses índices como índice para balizar nada. Tem municípios que retomaram as aulas há pouco tempo. Então, assim, se você for fazer uma avaliação... Por isso que eu toquei nesse assunto, eu lembrei disso, mas o prazo é para adequação das leis, né? Leis. E salvo engano, mas eu também não sei, salvo engano, você precisa de 2 anos de avaliações contínuas para que você possa ter uma média para poder fazer um tipo de comparativo. Sim. Então, na verdade, não é que a primeira distribuição de ICMS, uma vez aprovada a lei, vai ser. Até porque os estados têm que se adequar e, eventualmente, criar avaliações próprias, né? Quer dizer, não ficar dependendo da avaliação do Sim, nós temos avaliações próprias. E aí, como é que está o estado do Rio de Janeiro em termos de adequação dessas leis? Mônica, eu te confesso que não passou ainda pela SEDUC nenhuma adequação com relação a isso. Está na Casa Civil, não é isso? Nós estamos aguardando para que chegue até lá. Sempre o corpo técnico da Secretaria faz uma avaliação, encaminha à Casa Civil e aí os técnicos fazem essa composição. Olha, o que atinge, o que prejudica, de que forma, como é que vocês entendem? Esse apoio todo do Estado aos municípios é algo muito relevante, né, para o desenvolvimento da educação, para uma elevação sistêmica, né, da qualidade de ensino no Estado. Porque o que acontece, na verdade, uma hora esse aluno vai chegar ao Estado. Então, se lá na base ele não estiver bem preparado, quando ele chegar no ensino médio e for prestar o vestibular, ele vai chegar com um déficit educacional grande. Verdade. Então, que é esse o que a olhar... gente tem visto historicamente. Exatamente. Com a pandemia, isso ainda ficou mais... E aí, no caso da educação, por exemplo, é um pouco diferente da saúde, porque o governo do Estado, através do Fundo Estadual de Saúde, ele aporta dinheiro dos municípios. Na educação, a gente não tem o fundo estadual. Então, a gente tem dificuldade de fazer esse tipo de investimento e as prefeituras, muitas das vezes, as prefeituras estão no CALC, tem toda uma série de documentação do Converge. O que é CALC? CALC é como se fosse o Serasa da pessoa física. Então, ela tem uma certidão que está vencida, ele atrasou um pagamento do INSS, e aí as prefeituras têm uma dificuldade, através de convênio, de receber esse recurso. Então, como na saúde é fundo a fundo, e na educação nós não temos essa possibilidade. Paula, você costuma dizer que presenciou, que tem uma história de vida que mostra a educação como um elemento transformador. A história do seu pai, a sua própria história com a escola pública. Na verdade, meu pai, o irmão mais velho, né, de 7 irmãos, vieram de Pernambuco para o Rio e a educação transformou a vida dele. No caso, ele nem foi para a escola pública, ele foi, na verdade, estudou de bolsa no Santo Inácio. E os irmãos todos, né, porque minha avó saiu pedindo para isso. Mas o fato é que depois ele foi para a Marinha, depois dentro da Marinha, ele conseguiu fazer, no pós-guerra, né, porque ele lutou na guerra, no pós-guerra, ele conseguiu fazer engenharia de produção e engenharia naval nos Estados Unidos. O fato é que depois de trabalhar no Arsenal de Marinha, ele conseguiu fazer uma fábrica. Essa fábrica, que começou com ele, um torno de segunda mão, né? E num negocinho lá em Santo Cristo, chegou a ter 8 fábricas, 2.600 funcionários. Isso só aconteceu por conta da educação. Eu sou raspa de tacho, eu sou a filha temporona, né? Então, eu tive oportunidade de aprender inglês, eu tive oportunidade de estudar. E tive uma carreira como advogada muito bem sucedida. Todo mundo tem que ter essas oportunidades. Todos têm, não existe, assim, todo mundo tem. E a escola pública é a mais inclusiva que nós temos. Então, eu acho que toda a sociedade civil
tem que se dar os braços e apoiar essa escola pública da maneira que for. Vai ler numa sala de leitura, vai doar livro, se junta a uma ONG que apoia, se junta ao governo, né? Assim, nós temos que nos juntar para fazer com que a educação pública seja de qualidade. Mais de 80% das crianças brasileiras, de 6 a 14, 15 anos, dependem da escola pública. Ou essa escola pública é de qualidade, ou a gente não vai chegar a lugar nenhum. E a gente não pode o tempo todo ficar dizendo que é só o governo que tem responsabilidade sobre isso. A sociedade civil tem responsabilidade e tem condição de fazer em parcerias. Tem alguns governos que recebem uma parceria melhor, tem outros que menos, mas não importa, você se junta com quem pode e procura fazer alguma coisa a respeito, em vez de apenas reclamar. Você falou que teve a oportunidade de estudar inglês. E o Estado tem as joias da coroa, que são as escolas interculturais. Inclusive, recentemente, a Anitta deu uma declaração dizendo que ela aprendeu italiano, porque ela estudou na escola Itália, em Honório Gurgel, escola pública, né, estadual. E ela, quando ela aprendeu, ela ela ficou pensando, por que eu estou aprendendo italiano em Honório Gurgel? Não podia imaginar que ela ia ser a Anitta. Ela foi a um desfile de modas lá e gastou o italiano que ela aprendeu na escola, né? Mas olha, aprender é a porta para o mundo. É essa oportunidade que a gente tem que dar para todos os nossos alunos. Aprender uma língua estrangeira, você não sabe o dia de amanhã, a gente tem que oportunizar. E você vê, toda criança tem condição de aprender. E cabe à sociedade civil, ao governo, proporcionar essas oportunidades para que ela aprenda. O que for. Fala mais um pouco dessas histórias, dessas escolas interculturais para a gente. Então, Mônica, essas escolas são apaixonantes, né? Porque, na verdade, são escolas que um determinado bairro, por exemplo, que escola que não tinha uma frequência de alunos, era uma escola que estava ali um pouco, vamos dizer assim, sem gestão. E essas unidades, quando eu cheguei, havia 7 unidades interculturais. Hoje são 12 unidades interculturais e nós estamos programando para 23 para 2023, 23 unidades. Tem até mandarim, né? Então, nós a Brasil-China é onde? Nós temos escolas Brasil-China, nós temos Brasil-Japão, nós temos Rússia, nós temos Coreia do Sul, nós temos Alemanha, nós temos Itália, nós temos França, que é um sucesso. Eu tive a felicidade de receber a embaixadora no meu gabinete, onde assinamos convênios. Nós temos Brasil-México. E onde é que elas ficam? Então, nós temos em Belfor Roxo, nós temos em Niterói, nós temos na cidade do Rio de Janeiro, nós temos em Itaguaí, Brasil-Japão. Olha que bacana, né? Dando oportunidades, elas estão espalhadas pelo Estado, assim como nós temos as nossas escolas agrícolas e as nossas escolas cívico-militares. Essas unidades... E elas não são escolas bilíngues, elas são interculturais porque o aluno aprende o idioma e também a cultura daquele país, não é isso? Ele aprende a cultura, os costumes e a língua. Ele vai falar o currículo normal que ele tem, mais a língua daquele país. Normalmente são parcerias com universidades para que, por exemplo, o mandarim, nós temos uma parceria em Caxias com a Fundação Técnica de Caxias, a Fundec, e eles têm o mandarim lá, então essa parceria para colocar os professores. Nós temos uma parceria com a UERJ para botar o japonês, no Brasil-Japão, por exemplo. Então, cada embaixada tem a sua forma de tratar essa parceria. E o que mais importante é que isso virou menina dos olhos das embaixadas, né? Então, nós estamos sendo procurados para que possamos cada vez mais aumentar a rede. Então, então conta para a gente aqui em primeira mão, quais são as novas que estão sendo negociadas? Brasil, Argentina. Aonde? Aí nós estamos definindo os locais. Brasil, Argentina. Nós estamos tentando fazer com a Finlândia para botar em Penedo. E aí vai muito da vocação de cada região. O que é muito legal é que essas escolas têm a menor infrequência. A infrequência ela é próximo de 0. Porque cada vez mais, Mônica, o aluno precisa entender que aquilo pertence a ele. Qual é a razão que me leva a frequentar aquela escola? Só porque o professor está ali falando e eu estou anotando e eu estou aprendendo? Não. A minha escola é uma escola que eu posso aprender a cultura de outro país, é uma escola
que eu vou aprender outro idioma, é uma escola que eu vou aprender esporte, como a gente tem com a Coreia do Sul. Eles fazem um trabalho belíssimo, esportivo. Então, isso motiva o aluno ir à sala de aula. Por isso que a gente tem a menor infrequência. Então, é isso que brilha, é isso que faz, como o aluno outras não escolas... tem vontade de matar a aula, ele não tem uma né? vontade de matar a aula, ele quer estar ali, né? Porque aquilo pertence a ele e eles cuidam, e eles participam dos projetos culturais, e eles estão tendo a oportunidade de conhecer algo que muitas das vezes na escola privada não tem. Eu sou um defensor da escola pública e eu vejo muitas das vezes as pessoas criticam a escola pública, talvez porque não conheçam. Exatamente. No próximo bloco, o governo federal lançou uma polêmica. A educação em casa seria tão eficiente quanto a oferecida na escola? O que você acha? O que acham os nossos entrevistados? Fica com a gente para saber. O Gente do Rio volta já. Estamos de volta com o Gente do Rio, conversando hoje com o secretário estadual de Educação, Alexandre Vale, e com a presidente da Parceiros da Escola Rio, Paula Viana. Paula, o governo federal lançou uma polêmica. Educar em casa é igual educar na escola? A escola é prescindível? Claro que não. Aliás, a pandemia demonstrou isso. Nós temos crianças que entraram com 6 anos, em 2020, no primeiro ano do Fundamental 1, dos anos iniciais, que é justamente a alfabetização. Essas crianças estão chegando no terceiro ano, agora em 2022, analfabetas. Por quê? A grande maioria desses pais, até pais letrados, tiveram dificuldade de trabalhar com seus filhos, de ajudar os seus filhos nos estudos nesses 2 anos de pandemia. Você imagina os mais vulneráveis, onde os próprios pais muitas vezes não são letrados, não têm acesso à educação, não tem livros em casa disponíveis. Então, essa questão do homeschooling, né, do ensino em casa, isso é para uma minoria. Né? Uma minoria de pessoas muito educadas e que têm uma capacidade de ensinar. Você falou que eu sou advogada e estou aqui na frente de uma ONG de educação? Pois é, mas eu não me pretendo educadora, porque educação é algo que você aprende, né? Esses nossos educadores, nossos professores, todos são capacitados para isso e tem uma capacitação contínua. Como que você vai delegar isso para os pais? Eu acho que isso é assim, e no momento em que a gente tem 2 anos de pandemia para correr atrás desse prejuízo todo, que foi adicionado a uma situação que também não era muito confortável, como é que a gente vai perder tempo, dinheiro, foco, trabalhando ou perdendo tempo até do Congresso para regulamentar um homeschooling? Sinceramente, eu não consigo entender isso. Sua opinião, secretário? O único lugar de aluno é na escola, né? Realmente, como a Paula disse, a pandemia demonstrou isso. O ambiente escolar, a presença do professor, o convívio com os alunos, com todo aquele ambiente, faz com que o aluno se dedique. Eu vou para a escola porque eu tenho que estudar. Em casa, você vai se distrair com a televisão, é o cachorro que passa e você se distrai, você não vai ter a dedicação exclusiva e o pai trabalha, a mãe trabalha, enfim. Eu sou a favor de que escola, que é o lugar de aluno. E ainda tem o papel social da escola também, Sim, né? A convivência. Na pandemia, inclusive, isso foi demonstrado. Alimentação, né? E, às vezes, também na escola se detectam problemas de violência doméstica. Familiar. Né? Familiares, violência doméstica. A coragem que o governo do Estado teve no dia 25 de outubro de reabrir as escolas 100%, foi de suma importância. E a gente, naquele momento, é claro que era um momento de muita dúvida, mas era um momento em que foi a decisão mais correta que nós tomamos na educação naquele momento. Porque a alegria dos alunos, o ambiente escolar voltando, e a escola sempre foi o lugar da menor contaminação, e as escolas estavam todas preparadas para receber os nossos alunos, com todos os recursos, com todos os investimentos, com todo o material de prevenção ao Covid. Então, a gente viu a importância daquele ambiente, daquela relação. Então, esse é um fator primordial. O aluno tem que estar em sala de aula, com todas as tecnologias, mas embarcadas dentro da escola. Pois é. Falando em tecnologia, vocês lançaram o novo ensino médio, né?
Que é as salas com cultura maker. Essas salas, hoje, nós temos as 1.232 escolas. Todas as escolas têm a sala maker, elas agora... E o que é a cultura maker e o que tem nessa sala da cultura maker? A gente tem conversado, e numa conversa até com o governador, e ele faz uma colocação de que algum educador disse a ele, que nós temos escolas no século XIX, professores no século XX e alunos no século XXI. Então, os nossos alunos hoje, e aí eu vou dizer por mim, por exemplo, eu tenho um filho de 6 anos, que pega um celular, ele destrói. E eu me considero um analfabeto tecnológico, porque eu falo, mando o zap e não sei fazer o que ele faz. Mas a turma, a garotada, não. Eles estão... Há uma mudança de comportamento da sociedade. Então, essas salas, nós destinamos recursos para 3 eixos: robótica, áudio e visual. Então, eles escolheram o que eles queriam. Então, eles têm a capacidade lá hoje de ter produção de vídeo, produção de áudio, né? Hoje é o TikTok, é o vídeo que ele faz. Tem muita gente hoje que virando youtuber, ganhando inclusive recurso com isso. Então essas salas foram embarcadas essas tecnologias. Impressora 3D, caneta 3D, todas elas têm um equipamento de Chromebook, que é um notebook educacional. Então eles têm a oportunidade de conviver com esse ambiente. Isso está implantado em todas as 1.232 escolas da rede estadual. E aí cada unidade desenhou a sua sala do jeito que achou. Então tem cada sala linda, né? E fica aqui o convite para quem puder visitar uma escola, ver. E eu sou apaixonado pelas salas e sempre que eu chego, deixa eu ver a sala maker, porque foi criado por cada aluno, por cada diretor, por cada professor. Então eles hoje têm todo um equipamento dentro dessas unidades que eles não têm em casa, né? E eu posso te dizer que você olha o brilho no olhar desses alunos, né, trabalhando. Eu falo, não acredito que isso tem na minha sala. Então isso é muito bacana. Agora, tão importante quanto isso é o professor, né, Paula, também está conectado e está em dia com isso, né? Porque não adianta, porque a gente fala muito de tecnologia, equipamentos, mas a gente tem que ter também o professor inserido nesse contexto. E preparado para isso, assim. Muitas formações surgiram, e eu acho que, de certa forma, de novo, né? A pandemia foi uma desgraça em muitas coisas, mas uma coisa que a pandemia ajudou foi que forçou muitos professores a se prepararem para esse mundo digital e a adotarem essas tecnologias para dentro das suas práticas junto com os alunos. E eu acho que a gente não pode andar para trás. Isso foi um passo que foi conquistado a muito custo e muito suor e lágrimas durante esses 2 anos. Então, o que a gente precisa fazer agora? A gente tem que ter, as nossas escolas têm que ter internet, as nossas escolas têm que ter equipamento. E as nossas escolas e nós temos que oferecer formação continuada para que esses professores sempre possam e continuem usando a tecnologia, no caso do espaço maker, porque não adianta aquele espaço maker. Eu sou de uma época que tinha aquela sala de informática cheia de computador. Que não usava. Que não usava. Isso não é cabível em 2022. Tem que ter professor para cuidar dessa sala. Se tem o espaço maker, tem que ter a pessoa que vai ser responsável por aquilo. Os professores precisam tratar isso de uma forma interdisciplinar. Então, aquilo não é problema do professor que cuida da sala maker ou do carrinho com tablet, no caso das escolas públicas apoiadas pela... Aquilo é uma ferramenta e é um ativo que precisa ser usado por todos os professores e todos os alunos. E tudo isso precisa também de uma infraestrutura, né? Você Certamente. Falou dos carrinhos carregadores, né? Que no caso das escolas públicas parceiras, a gente, durante a pandemia, conseguiu fornecer no projeto Educação Mais Digital carrinho, tablets para os Chromebooks. Ou para os Chromebooks. Porque o que acontece? Você não vai botar 36 tablets pendurados nas tomadas da escola. Tem que carregar no carrinho. Tem que ter manutenção. Tem que ter internet de qualidade, para que quando a turma inteira esteja usando aquela ferramenta, a rede não caia. Né? Então, Paulo, não é simples. É um espetáculo, mas não é simples. Não, demanda simples não. Um investimento. Ainda mais uma rede desse tamanho. Exatamente. Mas olha,
As nossas escolas hoje, através de centralização de recursos, todas as unidades têm a internet, que eles contratam a internet local, que ficou muito mais barato e de forma mais eficiente para atender as nossas unidades. Com relação à capacitação dos professores, nós tiramos um sonho do papel, que é a nossa Universiedu, que é uma universidade corporativa da Secretaria, onde nós estamos fazendo a capacitação permanente dos nossos professores através de parceria com universidades. E aí nós temos um conselho da Universiedu, que é formado por representantes de várias instituições, como o FRJ, o UERJ, Senai e outras universidades, para que essa capacitação ela seja permanente. Então, isso é mais um sonho, mais uma conquista que a Secretaria tirou isso do papel. Então, a gente está falando aqui de valorização do profissional da educação também, né? E a remuneração? Por mais que a gente queira aumentar o valor dos salários na questão na educação, por mais que a gente queira alterar o plano de cargos e salários, nós estamos impedidos por força do regime. Tanto é que a gente, em dezembro, nós distribuímos, que foi sobra, excedente, né, do Fundeb, aproximadamente 420 milhões de reais para a nossa rede, para os nossos professores. Que era dinheiro deles? Era, claro que era dinheiro, mas nunca houve isso na história. Então, essa valorização e o respeito ao servidor é algo que o Governo do Estado e a Secretaria de Educação têm trabalhado muito e com um olhar atento, porque não adianta eu também ter uma escola toda moderna, não adianta eu ter a ponta lá para entregar ao meu aluno, que é o meu maior cliente, e eu não ter um profissional que seja remunerado, que esteja trabalhando olha, com vontade, que saiba que aquele serviço que ele está prestando é de qualidade e por isso ele está recebendo. Agora, nós estamos vencendo essas barreiras. Eu acho que a política ela é feita de gestos. E o que o Governo do Estado e o que a Secretaria de Educação tem dito à rede é o seguinte: olha, nós estamos aqui para apoiar, nós estamos aqui para fazer. E tudo que o regime pôde fazer, permitiu fazer, tudo que a Procuradoria do Estado permitiu fazer, nós fizemos na questão do servidor público e temos muito mais ainda a avançar. Mas nós precisamos vencer as barreiras que não dependem da vontade nem do governador e nem da vontade do secretário, depende dos impedimentos legais pelo que nós pegamos. Pois é, e esse ano nós temos eleição. Pode continuar o atual governador ou pode ser outro governador eleito. E um dos principais problemas do setor público é a falta de continuidade nos programas, não é isso, Paula? Assim, o que a gente vê que dá certo no próprio país é a continuidade de políticas públicas educacionais exitosas. Ou seja, essa coisa de troca o executivo e simplesmente se faz terra arrasada do que já existiu e começa tudo do zero, é uma lástima, né? Onde as políticas educacionais deram certo? Sobral, Ceará, Teresina, Goiás, Pernambuco. Essas políticas públicas que são exitosas, elas precisam ter continuidade. Os novos governantes, o que a gente tem que fazer um apelo aqui para os candidatos todos, é que eles não façam terra arrasada. Analisem os programas. Se eles estão dando resultado, não tem porquê não manter. E não tem porquê, esse programa pode melhorar? Sempre pode melhorar. Então melhora, mas não faça uma terra arrasada. Secretário, a pandemia escancarou a desigualdade social também e mostrou a escola como um importante polo de segurança alimentar, né? Como é que foi essa coisa durante a pandemia e o que vocês estão fazendo para melhorar a alimentação na escola agora, depois? Então, realmente foi as escolas não deixaram em momentos algum de receber o repasse para alimentação. No estado do Rio de Janeiro, a gente tem terceirizado a mão de obra e repassa uma per capita para cada unidade em função dos alunos naquela unidade, onde a diretora, através de um cardápio que ela recebe, um cardápio nutricional emitido pela sede da secretaria, ela prepara aquele cardápio e faz a compra dos insumos. E o material é preparado, a alimentação é quente, preparada na unidade. Na pandemia, muitos alunos fizeram opção por receber o kit. O que não, muitas das vezes eles não entendiam, e a imprensa várias vezes, mas como é que uma escola recebe um kit de um tamanho e a outra recebe de outro? Porque os recursos eram variáveis. Então,
tinha escola que 100 alunos queriam o kit, né, e outros não queriam. Então, esse recurso não era igualitário do ponto de vista da construção do kit. E aí tinha uma dúvida. Porque o kit era o que? Era uma cesta? Não era uma cesta básica. O kit era um complemento na alimentação. Ele não era. Porque as pessoas falam, mas isso não está dando cesta básica. Não. Até porque a escola não pode fazer esse papel. Esse papel é um papel da assistência. Então, a partir daí, os pais que se inscreviam pegavam essa alimentação. Bom, ao voltar, nós acabamos com o kit e só refeição quente dentro das unidades. A gente, em março, mais ou menos, identificou que a tabela estava desatualizada, as coisas aumentaram o preço que se tinha não era o mesmo. E aumentaram e muito, né? Então, a secretaria corrigiu em 11% o valor da tabela. Agora, em julho, nós repassamos o valor total da per capita e estamos mandando mais uma cota extra para todas as unidades, para que elas tenham o conforto de fazer a compra e equiparar alguma perda que possa ter acontecido em função de aumento. Mas todas as escolas nunca deixaram de receber nenhum tipo de recurso. E tem um programinha muito legal, que são as hortas comunitárias, as hortas nas escolas, mas nós vamos falar no outro bloco, porque no próximo bloco vocês vão conhecer que, assim como a Anitta, vários famosos estudaram em escolas públicas estaduais. Quer saber quem são e em quais escolas? Então fica com a gente, que o Gente do Rio volta já! Estamos de volta com Gente do Rio. Hoje conversando com a presidente da Parceiros da Educação, Paula Viana, e com o secretário estadual de Educação, Alexandre Vale. Secretário, nós temos vários... Assim, é importante as pessoas terem orgulho da escola onde estudaram, da escola pública também. E temos vários famosos, vários ídolos, assim como a Anitta, que estudou na Escola Municipal Itália, e lá ela aprendeu italiano. Temos o Evandro Mesquita, ator e cantor, que estudou no Colégio Estadual André Maurois. Silvio Santos foi aluno do Colégio Estadual Amaro Cavalcante. Mumuzinho estudou no CIEP 382, aspirante Francisco Mega, em Magalhães Bastos. Jojo Todinho e Sandra de Sá frequentaram o Colégio Estadual Professor José Ascioli. Acho importante, né, Paula? Com certeza, é muito importante que essas pessoas, né, primeiro que mostra que é possível. Eu acho que é muito importante que essas crianças, esses jovens saibam que é possível construir um futuro, uma carreira, empreender a partir da dedicação aos estudos na escola pública, por que não? Né? Então é muito bacana que a gente consiga, com esses exemplos, empolgar essas crianças para se dedicarem aos estudos e ver que quando você se dedica, vale a pena. Você chega lá na frente e as oportunidades se abrem para você. Exatamente. E aí o aluno, eu estudo na mesma escola que fulano estudou, né? Eu tenho certeza que essa lista é muito maior, né? A gente fica muito sem feliz dúvida, em saber que a escola pública pôde contribuir com esses brilhantes atores, artistas, cantores. A gente fica muito feliz. Secretário, a gente falou no outro bloco do programa das hortas nas escolas. O ex-secretário municipal de Meio Ambiente, Bernardo Egas, quando veio aqui, foi entrevistado no Gente do Rio, ele falou desse programa, eu fiquei apaixonado, adoro horta. Como é que é isso? E é apaixonante mesmo, o Bernardo tem razão, faz um belo trabalho lá junto ao UERJ, é uma parceria da Secretaria com a UERJ, nós já temos hoje mais de 100 hortas implantadas nas nossas unidades escolares. E essa oportunidade do aluno estar ali mexendo com a terra, saber como é que faz, né? E ele leva isso para dentro de casa, é algo fantástico, né? Então, assim, a gente tem muita alegria, porque esse é um programa de sucesso, né? Ele fica ali tendo essa oportunidade muitas das vezes, a garotada está tão virtual hoje que não sabe nem de onde vem, né? Como é que nasce aqui? Como é que nasce a alface? Então, assim, é um sucesso, né? Nós fizemos isso lá na Luz Carlos da Vila, no Jacarezinho. É uma horta maravilhosa. Então, assim, dá muito orgulho de ver, né? E agora
acaba que virou uma febre, porque todas as escolas querem. Eu quero a horta, traz pra Já cá. tem todas? Não, nós temos já mais de 100, estamos ampliando, não é só a horta, nós temos um programa também Lixo Zero, que é um programa de conscientização também. E o bacana, Mônica, é que o aluno leva isso para dentro de casa. Eu tive a oportunidade em Caxias, na inauguração de uma escola nossa, ETEC, da mãe dizer, olha, eu agora estou fazendo a minha horta dentro da minha casa, aproveitando, e você faz horta em espaços pequenos, você não precisa de uma grande área para fazer. Faz em vaso, horta em vaso. Então você vê essa cultura sendo levada para dentro de casa, isso é muito bacana, é muito legal. No município, nós temos essa experiência de hortas nas escolas? Sim, tem as hortas, né, do município nas escolas, junto com Hortas Cariocas, eles fazem o trabalho de hortas e é interessante, né, esse aprendizado que a horta oportuniza, né? Numa das nossas escolas apoiadas, que é o CIEP Presidente Agostinho Neto, que é uma escola até bilíngue. Bilíngue com inglês, e fica onde? Fica no Maitá. E essa escola, eu assisti já uma aula de inglês na horta. Então, o professor de inglês estava colocando uma lista num quadro na parede da horta, lá na parede da escola, que fica junto à horta, com as verduras todas, o nome em inglês e em português. Eles tinham um sonho de ter uma cozinha pedagógica, né? Então nós apoiamos a escola para construir essa tal cozinha pedagógica, uma cozinha pequenininha, mas a ideia qual é? Que as receitas fossem feitas. Então, receitas, quantidades, matemática, história, o prato histórico, o prato português, o prato cultura, tudo isso gera uma interligação entre as várias matérias. Interdisciplinariedade. Interdisciplinariedade, que é incrível e fica muito mais gostoso. Teve até, na integração da família com a escola, eles fizeram um livro chamado Memórias Gustativas, onde cada criança trouxe uma receita da sua casa. Termina numa refeição. Terminou numa grande festa com cada criança e família trazendo a sua especialidade, festa, né? Que tinha sido trabalhada com os pais. Cada vez era um grupo de pais que ia para fazer a receita Natal Cozinha da Pedra com as crianças. Olha, são memórias como essa que essas crianças jamais vão esquecer. É verdade. É uma forma muito gostosa de aprender. E, secretário, continuando no tema meio ambiente, eu queria falar de duas coisas. Queria que você explicasse melhor essa história do lixo zero nas escolas, dizer em quantas escolas isso já está implementado, e queria que você falasse também do teto verde. O Lixo Zero é um projeto que ele acompanha o Horta, né? É um projeto de sustentabilidade como um todo, onde é uma conscientização que é feita para os alunos, para que o lixo, que é um problema mundial, né, saiba o destino, o que vai fazer. Então, é um grande trabalho de conscientização. Existe a compostagem em todas essas escolas que têm a horta, quer dizer, é o trabalho que é feito também junto com o Lixo Zero. Portanto, o resultado disso tem sido muito bacana, o envolvimento dos alunos. E o que a gente quer é que isso seja levado para a sociedade como um todo, né? E, então, a ideia é implementar na rede como um todo, lógico, como é muito grande, a gente tem que fazer isso passo a passo. Mas o Horta acompanha o programa do Lixo Zero. O Telhado Verde, nós temos uma escola no João 23, em Santa Cruz, que tem 900 metros quadrados de telhado verde, é boldo do Chile. Ele é cultivado no laboratório deles, né, onde vão lá, preparam. E é uma coisa fantástica, porque diminui a intensidade do calor, é uma região muito quente, né, e os alunos cuidam. E essa escola tem um grupo que te leva para fazer a visitação à escola, e você vê o orgulho daqueles alunos mostrando aquilo tudo. Então, a gente pretende implantar em outras unidades, mas isso tudo é um trabalho também feito muito pela direção, né? Por esse comprometimento da direção. E é uma escola que vale a pena visitar, porque lá você tem xadrez, você tem horta, você tem música, você tem cinema, você tem... É uma escola que tem 80% dela formado por meninas, né? Que bacana, então, em Santa Cruz, em Santa né? Cruz, e eu posso te dizer, assegurar, Mônica, que talvez na região ali não tenha uma escola privada com que essa escola nossa tem, o ERIC, tem embarcado ali.
Então dá orgulho de ver. Elas fazem absorvente orgânico, né, e tem tudo uma aula para isso, é muito bacana. E é uma escola pública, é isso que nos dá muito orgulho. Quer dizer, da plantação, do cultivo das hortas para o projeto ETEC, que vai transformar 50 CIEPs do Estado em escolas tecnológicas, né? Olha, Mônica, é um projeto apaixonante, porque ele inicia-se com 50 CIEPs e o projeto é... Espalhados por todo o espalhado Estado. pela capital, pelo interior e pela Baixada. Foi uma escolha completamente pedagógica, não houve, e aí é bom deixar claro isso, que não houve nenhuma interferência política nessa escolha. Foi a parte técnica da secretaria. E o que nós estamos fazendo ali? Pegando um projeto do CIEP e fazendo um retrofit nele, trazendo ele para a realidade hoje. Qual é a realidade? Eles são todos com energia solar e têm a capacidade de alimentar aquela unidade mais uma. Reaproveitamento de água, horta, música, arte, jogos e toda a parte tecnológica. Todas as salas têm lousa digital, que dá oportunidade, nesse momento em que o aluno vive hoje, né, o professor chegar ali e trazer uma realidade hoje de geografia, de história, a matéria está toda ali, ela escreve com o dedo, ele escreve com a caneta, é isso que vai atrair o aluno, é isso que faz ele falar, olha, é essa escola que eu quero para mim. Você tem na sala Maker impressora 3D, óculos de realidade virtual, os Chromebooks, as canetas, então tudo que há de nova tecnologia está sendo embarcado. Eu quero fazer um convite a vocês aí lá, porque é algo, os depoimentos dos diretores, dos pais, dos alunos, os alunos que a gente não avisa o que nós estamos embarcando, eles sabem que está em obra, mas na inauguração que eles dizem, não, mas isso vai ter na minha escola, porque você não tem isso em escola privada. Nós estamos falando de escola pública, nós estamos dando a oportunidade do filho daquela pessoa pobre, humilde, que não sabe o que é aquilo, ter a oportunidade que eu tenho certeza que o filho do rico não está tendo. Então, é um orgulho muito grande, né, eu estar à frente dessa pasta nesse momento de transformação, que eu sei que isso veio para ficar, o projeto é levar para mais 500 escolas, né, e você vê o brilho nos olhos, as diretoras dizendo, olha, eu não quero mais me aposentar, e gente perguntando, dá para voltar para a escola? Né? Em Caxias, em Nova Iguaçu, nós já entregamos Caxias e Nova Iguaçu, a partir de agosto nós vamos entregar agora várias unidades, mas é um motivo de alegria e de orgulho de ver um projeto fantástico, que sempre foi o CIEP, que foi abandonado por outros governos, mas que o governo atual teve a sensibilidade e a coragem de dizer, não, nós vamos botar as escolas de alta tecnologia, eu tenho certeza que vai ser uma disputa, matrícula para o ano que vem, porque os próprios alunos não esperavam isso. Os depoimentos são fantásticos. A violência, especialmente nas comunidades, né? Como isso atrapalha o processo educacional. Com certeza. Enfim, mas isso é uma dificuldade que se tem. Essas escolas, quer dizer, a violência nas comunidades muitas vezes faz com que a escola seja fechada. A gente já está com 2 anos de pandemia sem aula, você ainda vai fechar a escola porque está tendo uma ação violenta, porque a polícia entrou ou porque o tráfico fechou a escola. Ou seja, infelizmente, a gente tem que ter a coragem de garantir o Estado de Direito nessas comunidades. Assim, não pode não poder ter escola, não ter acesso à saúde e educação, porque você tem uma comunidade dominada pelo tráfico. Mas isso, e é o teu negócio. Esses professores que vão para essa escola, muitas vezes eles não conseguem chegar à escola. E quais são as tratativas para resolver esse problema ou para tentar amenizar, melhorar? Mônica, nós temos um trabalho permanente com o Ministério Público, feito reuniões periódicas, focado nessa pauta. Uma pauta que preocupa. Agora, a gente precisa fazer um recorte. Eu vou te dar o exemplo da minha cidade, por exemplo, que é Itaguaí. No recorte que fizeram, nós temos 12 unidades estaduais lá. Eles colocaram como 11 unidades estão em área de risco. Não é isso. A gente sabe que não é isso. Então, a gente vem trabalhando, né, constantemente para que esse aluno, que por acaso, numa unidade onde a diretora seja obrigada a tomar aquela decisão de fechar, que a gente possa, naquele momento, que a gente possa garantir o ensino a ele. É uma preocupação do Ministério Público, é uma preocupação da SEDUC, mas nós estamos fazendo esse trabalho
para que a gente possa efetivamente pontuar o que é a efetiva área de risco, o que é a área que tem conflito, né? Porque o que acontece muitas das vezes, como a Paula estava dizendo, não quer dizer que o morador ali da Rocinha está estudando apenas na Rocinha, da onde é esse aluno, que relação é essa. Então é um trabalho que vem sendo acompanhado pelo Ministério Público e por todos os setores da Secretaria, para que a gente possa efetivamente entregar ao nosso aluno o resultado que a gente quer e ele tenha a menor perda possível, ou então nenhuma perda, que esse é o mundo ideal. Eu vou fazer uma última pergunta aos dois, antes do nosso ping-pong final, para responder rapidinho. Dizem que é nas adversidades que a gente aprende mais. O que vocês aprenderam com a pandemia? Com essa dificuldade, esse perrengue que nós passamos? Olha, eu não aprendi. Mais uma vez, eu confirmei a resiliência, o comprometimento de diretores e professores das escolas públicas parceiras, que são as pessoas com as quais eu tenho maior contato. Essas pessoas se reinventaram, essas pessoas buscaram formação, não só da secretaria ou da parceiros, mas até fora, para conseguir chegar aos alunos. Nós temos, assim, professores que buscavam os seus alunos no final da tarde, às 6, 7 horas da noite, porque o pai só chegaria com o celular nesse horário para que então a criança pudesse ter acesso a alguma coisa. Ou faziam essas formações, às vezes uma leitura num sábado, para não deixar aquele aluno desassistido. É claro que a gente tem uma perda muito grande com essa história toda, mas eu acho que esses educadores todos ganharam muito com essa superação e essa dedicação que, mais uma vez, eles demonstraram, entendeu? Então, é uma diversidade? Mas nós temos frutos muito bons dessa diversidade pelas quais a gente passou, e a gente tem que usar isso e, de novo, continuidade, vamos garantir que todo esse conhecimento que foi adquirido não seja perdido, né? Se antes eu não podia fazer uma formação remota, porque isso seria muito muito distante da realidade e não seria aceito pelos professores ou pelos gestores, hoje a formação remota é uma realidade e isso faz com que eles possam ter acesso a formações de especialistas que podem estar em São Paulo, em Fortaleza. Verdade. E esse acesso também muda a cabeça, né? Porque você começa a viver um mundo em que você tem um acesso mais global. E é esse mundo que as nossas crianças estão aí. É verdade. Então, e você, secretário? Eu acho o que aprendeu? Eu acho que essa capacidade que o ser humano tem de se reinventar, né? De acreditar que é possível, e a educação é algo que transforma, que todo mundo, a dedicação, que a gente viu os profissionais, que viu a equipe toda, com todas as dificuldades que se tinham naquele momento, mas de dar o melhor de si. O ser humano é capaz de se adaptar ao meio que vive e de se reinventar. Eu acho que foram momentos dificílimos, mas a gente não sabia o que ia ser o amanhã, né? Se a gente ia sobreviver a isso. Mas essa garra, essa luta de viver, de querer dar, de querer continuar contribuindo, eu acho que foi algo muito importante para cada um de nós, que a gente não vai perder isso, dessa vontade de fazer e fazer essa entrega. Eu acho que foi... Então vamos ao nosso ping-pong final. Quando criança, o que vocês queriam ser quando crescesse? Eu sempre quis ser político. Desde criança? Desde criança. Olha, eu não tinha muito uma vontade específica. Hoje eu acho que eu gostaria de ser arquiteta porque eu adoro uma obra. Mas meu pai dizia que eu tinha que ser advogada para proteger a mim e a minha mãe. E eu acabei realizando o sonho dele sendo advogada mesmo. Em que escola estudou? Eu estudei no Colégio São José, na Tijuca, depois curso Martins. Meu pai também estudou lá. Depois na UERJ. Eu estudei no Jacobina, depois no Teresiano e PUC. Um lugar que lembra a infância? Grajaú. Paquetá. Livro de cabeceira? A Bíblia. Harry Potter? Vocês vão me julgar? Não, muito. Achei fantástico. Um filme? Thor. Olha, eu continuo gostando do Harry Potter, então... Essa aí. É o livro e o filme. Aprendeu com os alunos na escola, não? Não. Um professor inesquecível na sua vida? Álvaro Vale. Depois não, foi um grande amigo, mas me dava aula
na época do partido, com ciências políticas. Ah, sim. Tinha uma professora de história, Lídia, que eu adorava. Mas eu vou dizer aqui uma outra professora, na verdade, de uma escola parceira, que foi a professora Consuelo Santa Rita. Foi a partir da vontade dela que começou o projeto Educação Mais Digital, que culminou com os 2.670 tablets distribuídos pelas escolas parceiras. Então, é essa garra que eu admiro muito. Prato preferido na merenda escolar? Estrogonofe. Arroz com feijão. Super-herói preferido? Não Não tem? tenho. Batman. Ela tem tudo, tá vendo? Um educador? Tarci Ribeiro. Paulo Freire, mas, de novo, eu vou trazer para uma realidade que ficou mais próxima de mim, que é a Magda Soares. Eu fico encantada. Como a gente tem muito esse foco na alfabetização, ela é uma pessoa que me encanta. Eu sou advogada, então, quer dizer, conhecer os vídeos dela, ouvir ela falar. Ela recentemente fez um trabalho, um vídeo sobre educação e sobre a alfabetização, que é tão necessária para o nosso país. Ela é uma pessoa que eu admiro assim, muitíssimo. O que te inspira? A oportunidade de poder transformar. E a você? É a oportunidade de poder contribuir para a escola pública. A escola pública é a saída para esse país. Isso me anima todo dia que eu saio de casa para trabalhar na Parceiros, essa oportunidade de poder contribuir de alguma forma para a educação pública. Um sonho? A gente vê a educação do Estado do Rio de Janeiro crescer, evoluir cada vez mais e colocar o nosso Estado e os nossos alunos no maior patamar que esse Brasil merece. Sem dúvida. Eu acho que o meu sonho é que todas as crianças tenham a oportunidade de estudar numa escola pública de qualidade, que não exista dúvida na cabeça de nenhum pai e mãe de colocar o seu filho na escola pública mais próxima e ter certeza de que aquela escola vai abrir para ele todas as oportunidades possíveis nesse mundo. Muito obrigada pela sua participação. Obrigada, secretária. Eu que agradeço. Muito bacana. Foi muito legal. E o Gente do Rio fica por aqui. Mas na semana que vem tem mais. Um beijo!